Boa noite a você, telespectador do 14. É com grande satisfação que hoje vou entrevistar a doutora Flávia Virmonde Francischetti, radiologista, e também o Dr. Anderson Fadel, oncologista. Um bate-papo super informal para você, telespectador, saber um pouquinho mais sobre o câncer e os métodos de imagem. Confira comigo que hoje uma entrevista super importante. Pioneira em diagnóstico por imagem digital, a Diagmax oferece uma infraestrutura ampla e moderna, com equipamentos de alta tecnologia. Radiologia digital e contrastada, mamografia digital, densitometria óssea, ecografias e biópsias guiadas. A tecnologia mais próxima de você. Diagmax, diagnóstico por imagem. Sentir-se bela é o segredo da autoestima da mulher. A chave do bem-estar e da alegria em seu dia a dia. A Bela Diva oferece para você toda a linha de lingerie, pois uma bela lingerie fascina qualquer mulher. Na Bela Diva você encontra também lindos pijamas para aquecer o seu inverno, acompanhado de estilosas pantufas. Bela Diva, Rua Guaíra 3174, fone 3622-9562. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 3035 1515. Os momentos especiais são os que dão sentido, cor e intensidade à vida de cada um. Por isso, eles merecem um toque especial, que deixe cada lembrança ainda mais marcante. A Casa Flor trabalha para isso, colorir os sonhos e os momentos especiais da sua vida. Casa Flor, Rua Vicente Machado, 2019 Centro. Fone 3623-1482. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, doutor Anderson. Com grande satisfação que eu recebo vocês nessa noite tão agradável aqui no Criare. Falar um pouquinho dessas duas especialidades tão importantes na medicina. Dr. Anderson, oncologista, doutora Flávia, radiologista. Primeiramente, perguntarei à doutora Flávia algumas dúvidas sobre a radiologia, doutora. Uma curiosidade muito frequente das mulheres grávidas é saber se fazer muitas ecografias pode prejudicar o bebê. Essa pergunta, Flávia, realmente é muito frequente no consultório. As pacientes me questionam se fazer ecografia mais de uma, duas, três vezes durante o período gestacional pode causar algum dano, para o bebê, na formação dele ou até para a mãe. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A ecografia é o melhor método que existe para controlar uma gestação, para fazer o acompanhamento da gestação, para ver como que está desenvolvendo o bebê, a formação dos órgãos, o crescimento, o desenvolvimento do líquido amniótico da placenta. E ele não faz mal algum. O que a gente tem que ter restrição é com raio-x, tomografia. Agora, com a ecografia não há problema algum. Doutora, emendando essa pergunta, já que você falou do raio-x, em relação ao raio-x, quais situações que as grávidas podem realizar? Assim, é proibido a realização de raio-x durante o primeiro trimestre da gestação, onde está vendo o desenvolvimento neurológico do bebê. Então, evita-se ao máximo fazer. Existem alguns casos, por exemplo, o caso de uma pneumonia, alguma emergência que seja necessário realizar um raio-x, usa-se uma proteção à base de chumbo, na região da pelve para proteger a gestação, mas se possível, evita-se. Do segundo e terceiro trimestres até pode se realizar, mas sempre usando uma proteção de chumbo para evitar que os raios cheguem à pelve. Exames de raio-x em excesso fazem mal para as pessoas em geral? Flávia, foi bom você ter me feito essa pergunta. Até antes da gente conversar, eu estava discutindo isso com o Anderson. Há pouco tempo teve uma polêmica, isso surgiu nos Estados Unidos, que a realização de mamografia uma vez ao ano poderia, a longo prazo, causar câncer na tireoide. Logo depois saíram alguns artigos e outras pessoas esclareceram, que isso não é verdade.
a radiação da mamografia, feita uma vez ao ano, não vai nem daqui 20, 30, 40 anos desenvolver um câncer, né? Depois o doutor Anderson vai explicar melhor como é que o câncer se desenvolve, mas isso não é verdade. É claro que pessoas que estão em contato com raio-x diariamente, eu falo isso porque antigamente os médicos usavam altas doses de raio-x, os médicos radiologistas. Então, alguns tumores eram originados do excesso do raio-x, algum tipo de linfoma, certo? Mas hoje em dia, com os equipamentos mais novos, com menor radiação secundária, que é uma radiação do raio-x que atinge as pessoas que não estão no foco, e os exames mais modernos, isso diminuiu bastante a radiação direto no médico, né? Na pessoa que está lidando com aquilo, os médicos, os técnicos, as pessoas ligadas ao raio-x. Então, a chance de câncer diminuiu muito. Isso até que tinha um certo número considerável antigamente. Hoje em dia, a gente já não vê isso com frequência, ainda bem, né? Que bom. Uma pergunta totalmente básica. A diferença entre o exame de tomografia e ressonância magnética? Certo. A diferença entre a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, eles são exames que diferenciam do método cada um. A tomografia computadorizada vem do raio-x. É um aparelho que tem múltiplos detectores e múltiplos raios-x que fazem a imagem. A ressonância magnética é obtida através de um campo magnético. Dentro desse campo magnético, algumas células, algumas estruturas, elas mudam de posição e a gente consegue, através de tecnologia, de digitalização, produzir a imagem. É verdade que a Diagmax é a única clínica de imagem em Guarapuava a realizar exames contrastados? Quais são e para que servem? Sim, Flávia, nós realizamos exames contrastados como esterossalpingografia, seriografia esôfago-estômago-duodeno, enema opaco, colangiografia, fistulografia. São todos exames que são guiados pelo raio-x, né, por imagens, a gente adquire imagens de raio-x e são usados contraste. O que é o contraste? Sabe quando você vai fazer um exame, que pegam a sua veia, injetam um produto, né? Ou você tem que ingerir esse produto, né? Então, o contraste é um material, um produto, que entrando dentro do órgão a ser estudado, ele vai dar um contraste, ele vai fazer uma diferença. E quando a gente realizar a radiografia, quando a gente bater o raio-x, a gente vai conseguir estudar melhor aquela estrutura. Por exemplo, a esterossalpingografia é um exame onde a gente injeta contraste no útero, na cavidade, pela cavidade vaginal, a gente injeta contraste para o útero e a gente consegue ver as tubas. Hoje em dia está sendo muito usado esse exame porque está em alta a infertilidade, o estudo da infertilidade, as pacientes que não conseguem ter filhos, né? Então a gente faz esse estudo a pedido dos ginecologistas e obstetras. A seriografia esôfago-estômago-duodeno, a gente estuda a parte do esôfago, o estômago, duodeno, hérnias, tumores. Enema opaco, que é o exame para ver o intestino também, assim como as urografias excretoras, para a gente ver o sistema urinário, ver os rins, a função dos rins, né, da bexiga, uretrocistografia, para a gente ver se existe algum refluxo da bexiga para os rins. Então são diversos tipos de exame que a gente realiza assim, nesse sentido. Nossa, e a Diagmax cresceu muito, né, doutora? Ainda bem. Que bom. Agora, em relação à oncologia, doutor Anderson, gostaria de iniciar também com perguntas básicas sobre essa sua especialidade. Vamos lá. O que é o câncer e quais são os tipos mais frequentes em nosso meio? Bom, na realidade, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque a gente vê diariamente que o próprio paciente que chega no consultório com um diagnóstico de câncer já, nem ele nem a família às vezes tem a noção do que é o câncer, né? Então, na realidade, eu sempre gosto de explicar para os pacientes que o câncer não é uma doença. O câncer é um conjunto de doenças. Como a gente tem a especialidade de cancerologia, ela é uma especialidade que estuda o conjunto de doenças que é o câncer. Por quê? Um câncer de mama é uma doença, um câncer de esôfago é uma doença, um câncer de estômago é uma doença, um câncer de pele é outra doença. Todos eles têm diagnóstico diferente, comportamento diferente, tratamentos diferentes e principalmente evoluções e taxas de cura muito diferentes entre eles.
Então, por que eles são agrupados como um único grupo de doenças? Porque a origem de todas essas doenças chamadas câncer é semelhante. Então, todo câncer ele se origina de uma mutação pontual que acontece numa célula do nosso organismo, e essa célula pode ser qualquer célula do nosso organismo. Ela sofre uma mutação dentro do seu núcleo, onde a gente tem os cromossomos, que são as estruturas que controlam a divisão celular. Então, quando acontece essa mutação no núcleo da célula, e essa mutação ela pode ser, vamos dizer assim, ela pode ser induzida por fatores externos ou por fatores internos do próprio organismo, como um descontrole dessa replicação celular, essa célula, na realidade, ela perde a capacidade de morrer. Então, todas as células do nosso organismo, praticamente, com exceção de algumas como células como os neurônios e algumas células musculoesqueléticas, elas têm um ciclo de vida igual ao da gente. Elas nascem, crescem, cumprem o seu ciclo de vida e morrem e se dividem em outras. O câncer é quando justamente essas células perdem a capacidade de morrer e começam a se dividir descontroladamente e formam o que a gente chama de um tumor. Tá? Então, quando você tem um tumor de mama, é porque uma célula da mama da mulher sofreu essa mutação e perdeu esse controle. Um câncer de pulmão, a mesma coisa, uma célula do tecido pulmonar sofreu essa mutação e perdeu a capacidade de morrer. Tá? Logicamente que o que mais preocupa no diagnóstico do câncer, se o câncer ele surgisse naquele órgão e ficasse só naquele órgão, seria muito fácil a gente tratar. O que preocupa justamente a população em geral é que a maioria desses cânceres, não todos, mas a maioria desses cânceres, eles se originam num órgão-alvo, como por exemplo o pulmão, e essas células que se dividiram descontroladamente ali, têm capacidade eventualmente de cair na corrente sanguínea e poder se instalar em outros órgãos, que é o que a gente chama de metástases, né? Com relação à segunda parte da tua pergunta, quais os tipos mais frequentes no nosso meio, então eu diria para você assim que, de longe, o tipo mais frequente de câncer no nosso meio é o câncer de pele, que, por sinal, é um dos cânceres com maior taxa de cura e arriscaria dizer assim, até em mãos experientes, é muito simples de se tratar. Tá? Depois do câncer de pele, logicamente que a gente tem, vamos dividir em mulheres e homens, né? Nos homens, a gente tem uma frequência muito grande aqui na nossa região de câncer de próstata, tá? Câncer de pulmão, câncer de estômago e duodeno na nossa região. Nas mulheres, antigamente, até alguns anos atrás, não tão antigamente, a gente tinha o câncer de colo de útero como o primeiro colocado entre as mulheres e o câncer de mama como o segundo colocado. Hoje essa estatística já se inverteu, através talvez da melhor conscientização das mulheres para se fazer o exame preventivo anualmente, né, para fazer esses exames de rotina. O câncer de colo de útero a gente já conseguiu diminuir em grande parte a sua incidência ou pelo menos diagnosticá-lo em estadios tão precoces que ele ainda não é um câncer, é só uma doença pré-cancerosa, onde você faz o tratamento e você obtém 100% de cura. Então hoje a gente já tem o câncer de mama como sendo o primeiro colocado entre as mulheres, seguido pelo câncer de colo de útero. E logicamente depois acaba vindo o câncer de pulmão e câncer de aparelho digestivo, né? Então essa basicamente é o que a gente tem hoje assim, no nosso cenário. Doutor, e os tipos de tratamento? Bom, o câncer, como eu falei para você, ele é um conjunto de doenças e cada tipo de câncer ele vai ter um tipo de tratamento. Não significa que porque a vizinha teve um câncer de mama e a outra vizinha tem um câncer de estômago, eles vão ser tratados da mesma maneira. Na realidade, o que vai acontecer é que eles vão empregar métodos de tratamento semelhantes. Então, hoje existem praticamente 4 métodos de tratamento para o câncer. O método mais difundido e ainda hoje o método mais importante no tratamento do câncer é a cirurgia. Tá? Então você faz o diagnóstico do câncer, em sua grande maioria, arriscaria dizer em torno de 80% dos casos, tem como seu primeiro tratamento a cirurgia. Como a gente tem alguns tipos de câncer que têm essa possibilidade de se espalhar para o resto do organismo, e a cirurgia é um tratamento localizado, você vai tratar um órgão específico, não o organismo todo,
você acaba tendo que empregar, em alguns casos, a quimioterapia. Logicamente que existem tipos de câncer que não precisam de cirurgia, que você pode resolver só com quimioterapia também. A quimioterapia, só para esclarecer, talvez para você e para os telespectadores, que às vezes você fala em quimioterapia, a pessoa já congela, né? A quimioterapia nada mais é do que uma medicação que é diluída no soro e aplicada na veia do paciente. Hoje em dia, logicamente, ela ainda tem muitos efeitos colaterais, mas com medicações mais novas que a gente tem hoje, principalmente com medicações que a gente usa antes do paciente fazer a quimioterapia, a gente tem conseguido reduzir os efeitos colaterais assim absurdamente. Então, hoje eu diria para vocês assim que dos meus pacientes que eu tenho fazendo quimioterapia, eu não tenho complicações graves nem em 10% dos casos, sabe? Então, é uma coisa hoje que se tornou um tratamento tranquilo de se fazer. O terceiro método de tratamento que a gente emprega dentro da oncologia, ele utiliza a radiação, que é a radioterapia, né? E o quarto tipo de câncer, de tratamento do câncer que a gente vai falar, justamente é o método de tratamento mais novo, que hoje em dia tem trazido para a gente respostas excelentes no tratamento e principalmente tem efeitos colaterais muito pequenos, se você considerar os efeitos colaterais da quimioterapia, que são os tratamentos que a gente fala, tratamentos com drogas-alvo. Hoje em dia, na sua maioria dos tipos, principalmente dos tipos mais comuns de câncer, a gente tem medicações desenvolvidas em laboratório que são anticorpos contra determinadas partes da célula cancerosa, que são administrados para a pessoa ou via endovenosa ou uma grande parte deles via oral e que vão se ligar em partes dessa célula e vão fazer com que essa célula sofra, vamos dizer assim, a morte ou facilite a morte dessas células pela quimioterapia, né? Então, esses basicamente são os 4 tipos de tratamento e hoje o que a gente tem visto, até estava conversando com a Flávia antes da entrevista, hoje o caminho que a oncologia está tomando justamente é assim, a gente vai conseguir, em mais alguns anos, em alguns cânceres a gente já tem isso disponível, é justamente fazer um diagnóstico específico para cada pessoa de como cada tumor se comporta. Por exemplo, um câncer de mama na paciente A não se comporta igual ao câncer de mama na paciente B. E hoje a gente já tem condições de, através, logicamente, de exames, né, saber que tipo é o câncer da paciente A, que tipo é o câncer da paciente B e empregar técnicas de tratamento diferentes para essas pacientes, o que tem melhorado e muito a chance de resposta, inclusive de cura dessas pacientes. E em Guarapuava, qual que é a noção da população, tanto no seu trabalho como no seu trabalho, doutora? Então, assim, eu acho que a noção que a população em geral tem com relação à oncologia ou cancerologia, que na realidade é a mesma coisa, são simplesmente 2 nomenclaturas diferentes, ainda é pequena, tá? Ainda é pequena. A gente recebe muitos pacientes no consultório que vão consultar, às vezes o paciente nem vai, primeiro vai a família. Eu vim consultar hoje, doutor, mas eu não trouxe meu pai, não trouxe minha mãe, porque eu não quero que o senhor conte que ele tem, sabe? Então a gente tem, infelizmente ainda hoje, um preconceito muito grande com a doença chamada câncer. Por quê? Justamente porque as pessoas ainda têm aquela noção antiga de que você fez um diagnóstico de câncer, você não tem cura. Está condenado, né? Exatamente. Eu canso de receber pacientes, às vezes, no consultório com tumores de pele de 1 centímetro aqui no braço, onde uma simples cirurgia com anestesia local, onde o paciente não precisa nem ficar internado, cura essa doença e o paciente chega morrendo de medo no consultório, sabe? Então, assim, infelizmente, eu acho que o que falta ainda hoje para o entendimento maior da população com relação à oncologia é justamente informação, e informação leiga, que é o que a gente está tentando trazer hoje. Eu acho que se a gente conseguisse diminuir este preconceito com relação ao câncer, digo que talvez até a gente conseguiria fazer diagnósticos mais precoces. Porque, por exemplo, na placa do meu consultório, fica na frente do meu consultório, está escrito cancerologia, prevenção, cirurgia, quimioterapia. Só que assim, se eu for ver os pacientes que consultam comigo, 90% desses pacientes são para tratamento.
10% são para prevenção. Por quê? Porque eles têm medo. Chegam a dizer na consulta assim: "Ih, doutor, eu não quero que o senhor faça esses exames, porque o senhor começar a procurar muito, o senhor vai achar alguma coisa." Aí eu falo para eles: é melhor que eu ache a doença do que a doença ache você. Porque se eu achar a doença antes dela te achar, eu vou achar ela, logicamente, num estadio mais precoce, onde eu vou conseguir te ofertar uma chance muito maior de cura. Verdade. E no meu caso também, Flávia, infelizmente isso é uma realidade. As pessoas desconhecem, primeiro porque a radiologia ela é muito ampla, a gente tem muitos tipos de exames dentro da radiologia, né, do diagnóstico por imagem. Então, primeiro que as pessoas não conhecem todos, a nossa tecnologia, nos dias de hoje, a tecnologia tem avançado muito. Então, junto com ela, os equipamentos estão avançando, estão se criando novos equipamentos, novas formas de exames, né? Então, as pessoas não conhecem isso, eu digo aqui na nossa região. E elas também têm medo de fazer. O Anderson acabou de dizer uma coisa que eu escuto quase que diariamente. A senhora vai procurar muito, a senhora vai achar alguma coisa. Então é o medo. E eu vejo muito a importância de programas como esse, de alertar a população, né? Fazer os exames preventivos, aí entra bastante a minha parte. Exame da mama, né? A mamografia para toda mulher acima de 40 anos, né? O exame endovaginal, o exame para você ver a parte de útero, a parte de ovários, né? Uma ultrassonografia do abdômen, um raio-x do tórax pelo menos uma vez ao ano, né? Além de, claro, consultar o seu médico, né? Uma vez ao ano, fazer os exames de rotina, né? Exames de laboratório, mas é muito importante. E falta conhecimento. Com certeza. Doutor Anderson, quais as maneiras de se chegar no diagnóstico do câncer? Bom, eu vou tentar responder essa pergunta, Flávia, sem tentar invadir a área da Flávia aqui também, porque eu vou precisar do auxílio dela para essa resposta. Então, para o diagnóstico do câncer especificamente, a gente se baseia num triângulo para fazer esse diagnóstico, onde a ápice do triângulo é a tua história, o teu exame físico com o paciente, ou seja, a tua consulta, onde você vai juntar sinais, sintomas e achados de exame físico e vai fazer uma hipótese diagnóstica sobre qual doença o paciente tem, sobre qual tipo de câncer ele tem, como que esse câncer está, qual o estadiamento, em que pé que está essa doença. Tá? Depois disso, eu vou precisar, no vértice desse triângulo, de exames de imagem, em todos os tipos de câncer praticamente, para eu saber qual o tamanho desse tumor, se esse tumor está invadindo estruturas adjacentes, se esse tumor está, como o pessoal fala no comum, espalhado ou não, se ele tem metástase para outros órgãos, porque todas essas informações vão ser importantes para eu decidir o tratamento que esse paciente vai fazer. E na última ponta desse triângulo, a gente vai precisar sempre de um resultado de biópsia, de um resultado de exame anatomopatológico, que eu posso obter este resultado através de uma cirurgia, de uma biópsia cirúrgica, ou eventualmente de uma biópsia guiada por um exame de imagem, que hoje tem sido, vamos dizer assim, a maneira preferencial para a gente fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque eu vou ter esse diagnóstico de certeza do câncer, que tipo de câncer que é, que subtipo que é, vai me ajudar a decidir o tratamento que o paciente tem e vai ser feito de uma maneira minimamente invasiva, ou seja, sem causar, vamos dizer assim, um trauma tão grande para o paciente. Por exemplo, logicamente a Flávia já vai comentar mais sobre isso, mas por exemplo, um nódulo de mama hoje, eu não preciso levar o paciente para o centro cirúrgico, anestesiar o paciente, cortar a pele do paciente e tirar um pedaço desse nódulo através de uma incisão cirúrgica para fazer o diagnóstico, né? Então, isso não só para mama, mas para vários tipos de tumor, tanto de órgãos mais internos, órgãos eventualmente que ficam mais na superfície do organismo, a gente tem essa possibilidade. Então, acho que eu vou emendar a segunda parte dessa resposta já com a Flávia, eventualmente para ela contar para nós como isso pode ser feito, como os exames radiológicos, né, exames de imagem podem auxiliar a gente a fazer esse diagnóstico. Os exames de imagem, diagnóstico por imagem, todos os exames, eles auxiliam no diagnóstico do câncer.
desde um raio-x de tórax, né, para você ver se existe um tumor primário de tórax, se já existe algum comprometimento, né, se for um tumor primário da mama, por exemplo, se já tem algum comprometimento secundário no tórax, o exame do ultrassom, né, o ultrassom da mama, o ultrassom da tireoide, o ultrassom do abdômen, o músculo esquelético. Então, aí do corpo todo a gente pode estar realizando para descobrir a origem do câncer e se ele já tem um comprometimento secundário. A tomografia computadorizada, né, que é um exame que a gente realiza, até o Anderson não comentou aqui, mas não só para o diagnóstico, esses exames eles servem também para o acompanhamento, que seria ver se o tratamento está sendo eficaz, né? Então, a tomografia de tórax e abdômen, quando você faz o estadiamento de um câncer, por exemplo, a paciente está com câncer, um câncer de estômago, um câncer de rim, né, um câncer do abdômen, realiza uma tomografia do tórax, realiza uma tomografia do abdômen para estadiar, para ver a extensão desse tumor, né, e se ele já se espalhou para outro lugar. Depois de feito o tratamento, seja ele cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, enfim, é feito de algum tempo periodicamente esses exames para ver se o tratamento está sendo eficaz, né? Além da ressonância magnética, né, os exames contrastados também. Então, todos os exames de imagem estão sempre andando juntos, sempre em sintonia com o diagnóstico do câncer. Que legal. Doutora, como funciona a biópsia mamária e por que as mulheres têm tanto receio desse exame? Certo. A biópsia mamária, ela pode ser realizada de duas formas. Então, a gente detecta essa lesão através da mamografia, do ultrassom, da ressonância magnética. E a gente vai retirar algumas células ou um pedacinho daquele nódulo para mandar para o estudo citológico ou histológico. Como que ela é feita? A primeira forma, que é a punção aspirativa por agulha fina. Após uma anestesia local, como anestesia de dentista mesmo, pega o anestésico e injeta localmente, aquela área vai ficar anestesiada e com uma agulha fina a gente consegue aspirar algumas células, certo? Esse era um método que usava-se mais antigamente, era mais difundido antigamente. Mas a gente ainda usa dependendo da solicitação do médico, da questão do paciente. E a gente pega algumas células e essas células são mandadas para estudo para ver que tipo de células que elas são, que tipo de tumor. O que a gente usa mais hoje em dia e que dá um diagnóstico mais certeiro, mais completo, é a core biopsy, que é a biópsia no coração, a biópsia no local da lesão, né, no centro da lesão. A gente uma agulha grossa que a gente utiliza e essa agulha a gente faz uma pequena incisão mínima, que depois não é necessário fazer nenhuma sutura, faz uma pequena incisão, introduz essa agulha e ela é acoplada no equipamento que a gente chama de pistola, a gente dá alguns disparos, disparo porque ela faz um barulho, a gente dispara e retira alguns fragmentos, são fragmentos milimétricos pequenos, em torno de 4, 5, vez ou outra 6 fragmentos, e esses fragmentos vão para estudo histológico, daí é o estudo do tecido. Então a gente é uma área maior, o tecido tem mais células e o diagnóstico normalmente é certeiro. A gente realiza, costuma pegar os 4 quadrantes da lesão, né, porque às vezes o câncer, né, doutor Anderson, ele nem sempre está em toda a lesão, às vezes ele está lá no centro, em volta ele ainda não é um câncer invasivo, né? Então, para tentar fazer os 4 quadrantes e isso tudo na mesma incisão. Depois é feito um pequeno curativo e em 24 horas, vida normal, não precisa ser feito no hospital, não precisa ser feito sob anestesia geral, a anestesia também é local, da mesma forma da punção aspirativa. Existe um receio das mulheres, porque eu acho que assim, de uma maneira geral, tudo que inspira o nome câncer de mama, gera medo, né, na mulher, né? Hoje em dia, você fala em câncer de mama, assusta, e ele está tão no nosso cotidiano, né? Está tão próximo da gente, que as mulheres sentem muito medo. O exame, de uma maneira geral, é muito simples. Antigamente fazia-se, era mais usado, né, Anderson? Fazia a ictérese do nódulo, a retirada do nódulo, e daí você já ia para um centro cirúrgico, você precisava fazer a sutura e tal. Então, confunde-se ainda os métodos. As pessoas que fazem, muitas vezes, acaba o procedimento, doutora, e agora vai começar? Eu falei, não, já acabou, né? Foi só isso? É só isso. É muito simples, né? E, graças a Deus, está sendo muito difundido esse método. Os médicos já estão pedindo, né, diretamente a core biopsy da mama. Eu gostaria de perguntar aqui para a Flávia, porque eu acho que isso é uma coisa que me veio na cabeça agora, que é uma coisa que a gente vê diariamente no consultório.
Flávia, o que você pode explicar para a gente, principalmente para os telespectadores que estão assistindo o programa, qual a diferença da mamografia e da ecografia de mama e aonde que eu posso aplicar melhor um método ou outro? Eu canso de receber, você já vai entender por causa da minha pergunta, eu canso de receber pacientes referenciadas, né, por colegas ou às vezes até procura própria, pacientes jovens, por exemplo, de 20 anos, 19 anos, com nódulo de mama e com uma mamografia. Então, tá certo, Anderson, é uma pergunta muito frequente também e causa confusão, né? As pacientes ficam nervosas até em alguns casos. A mamografia é o melhor método para procura, né, para o screening mamográfico, para suspeita de câncer de mama. Até hoje existem outros métodos, mas ele ainda é o melhor. Só que é um exame realizado em mulheres acima de 40 anos. Toda mulher acima de 40 anos, como eu já disse, deve fazer uma mamografia, né? Uma vez ao ano, a sua mamografia. Nas pacientes abaixo de 40 anos, com nódulo palpável, com história familiar positiva, a mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama, né? Ou com algum sintoma, mastalgia, deve recorrer à ultrassonografia ou à ecografia mamária, né? A diferença básica entre os dois exames: o exame de mamografia é um exame baseado no raio-x, então são raios-x e a gente adquire a imagem da mama. A ultrassonografia é um método de ultrassom, de ecografia, onde a gente realiza a ecografia direto na mama, certo? Um exame não substitui o outro, exceto na questão da idade. Então, acima de 40 anos, a mamografia, abaixo, a ultrassonografia. Muitas vezes eu preciso dos dois exames, porque eles se complementam, né? Então, numa paciente assim, vamos supor, uma paciente com 45 anos, com um nódulo mamário, né? O Anderson pede lá uma mamografia, a gente realiza. Eu até vejo esse nódulo na mamografia, mas eu preciso de mais alguns dados, eu preciso ver a consistência dele. A ecografia vai me dizer se ele é cístico, se ele é sólido, né? Um pouco melhor as bordas, as margens, né? A sombra acústica. Então, a ecografia vai completar o exame da mamografia. Então, são exames que se completam. E, além disso, tem a ressonância magnética, que é um exame também bastante usado em pacientes mais jovens com a mama densa. Ele ajuda muito, né? Assim como a ecografia. E também para pacientes com implante de silicone, né? Para estadiamento de câncer de mama e para controle do tratamento pós-câncer de mama também, né? Gente, olha, não tem o que falar, né? Dois médicos assim de um porte maravilhoso. Vocês estão de parabéns, assim, eu acho que foi muito esclarecedora essa entrevista. Muito obrigada, doutora Flávia, muito obrigada, doutor Anderson. Você que está em casa, com certeza está assim como eu, assim, muito mais bem esclarecido. Assim, os leigos, assim, ficaram muito satisfeitos. Eu acho que tanto quanto no câncer como no diagnóstico por imagem, assim, foi muito bem esclarecido. Fiquem com a gente. Prepare-se para o show, porque para vender ou alugar o seu imóvel, a Imperium se vira nos 60. Esse é o nosso desafio de superação. Vender ou alugar imóvel em até 60 dias. Traga seu imóvel para cá e comprove que a Imperium Imóveis se vira nos 60. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare. Liberdade para o seu estilo. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 30 35 15 15. Gente, pouquíssimas vezes vocês me veem fazer um merchan na televisão. Mas dessa vez vale a pena. Bela Diva. Uma exclusividade assim incrível. O que são esses espartilhos? Incrível, né? Esse vermelho tá maravilhoso. Isso você encontra na Bela Diva.
Gente, essa peça é incrível, sensacional. Um preto aqui, maravilhoso também, um veludo incrível, que vale a pena mostrar pra você, mulher. Um espartilho assim, ó, de deixar você de queixo caído. E uma camisolinha aqui de seda, linda. Peças lindíssimas que você me mandou. Adorei. Na Bela Diva que você vai encontrar. Liga lá que com certeza você vai encontrar, dá uma passadinha que a Guiomar tem, olha, muita coisa bonita. Valeu, Guiomar. E agora, bloco do Rubão. É com você, meu amigo. Boa noite, galera do Criare pra você. Hoje estamos no Parque do Lago. Vamos falar sobre bicicross, BMX, suas manobras e explicar bem certinho para você talvez fazer em casa ou se interessar por esse esporte. Vamos lá com muita adrenalina. Começa o quadro. Bicicross ou BMX é uma modalidade de esporte com bike que surgiu nos Estados Unidos nos anos de 70, envolvendo muitos saltos, adrenalina e emoção. O esporte expande e adquire seriedade a cada campeonato realizado. Assim como diversos outros esportes, o BMX também é dividido por categorias, modalidades e muitas manobras. Estamos hoje com o PT. Boa noite, PT. Boa noite, tudo bem? Um abraço para todos que estão assistindo aí, né? PT, você estava me contando a questão das modalidades, mas antes, qual foi a idade que você iniciou a praticar o BMX e o que é o BMX? Bem, na verdade, indiretamente, o BMX eu comecei a praticar, eu tinha 3 anos de idade, porque foi a primeira bike que eu ganhei e eu aprendi a andar, eu tinha mais ou menos 3 anos de idade. Então, mas o BMX, assim, daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre cada modalidade, né? Mas então, indiretamente, foi mais ou menos por aí que eu comecei. Mas que eu fui descobrir mesmo o BMX, que fui competir, fui treinar, eu tinha mais ou menos em torno dos 17, 16 anos, mais ou menos por aí, que eu descobri como funcionava, né, o esporte. Então, eu comecei a gostar e me dedicar. E daí foi tudo que eu conquistei hoje, é consequência disso daí. Quais são os perigos de se praticar esse esporte, PT? Sinceramente, eu acho que não há perigo nenhum. Do meu ponto de vista, eu acho que não há perigo nenhum. Eu nunca quebrei nenhum osso, apesar que quebrei só um dente, mas nada grave. Então, eu acho que a partir do momento que você treina, usa os equipamentos e respeita algumas coisinhas básicas, você acho que não corre perigo. Eu acho que é mais perigoso você andar na rua e ser atropelado por um carro do que você estar numa pista treinando. Porque eu vivo esse mundo faz muitos anos e nunca ninguém morreu Hoje eu acho que entre milhões de esportistas no mundo afora, se morreu 5, acho que é muito. Então eu creio que é muito menos perigoso que vários outros esportes, talvez. Então são fatalidades, mas e os benefícios? Quais os benefícios que você percebe com essa modalidade? E a facilidade de você estar executando. Hoje nós estamos numa pista aqui, mas você pode praticar o BMX na rua, pode praticar o BMX atrás da sua casa. Quais são os benefícios, quais são as vantagens de você estar praticando esse esporte? Eu acho que primeiro de tudo você já praticar um esporte é um benefício que eu acho que não tem preço. Você também como pratica o esporte, eu acho que seja lá o esporte que você pratica, eu acho que hoje é sinônimo de saúde. Mas como eu falei há pouco, né, como eu falei que eu comecei a praticar o BMX indiretamente, porque acontece, o BMX, a modalidade street é aquele BMX que você anda na rua, você pula uma calçada, você sobe em cima de um meio fio, vamos supor. Então essa é uma das modalidades do BMX que é praticada em qualquer lugar. E daí tem a modalidade que a gente está aqui na pista, que seria o Street Park, que é uma modalidade que é uma pista parecida com uma pista de skate. Então seria uma outra modalidade. Tem a modalidade Dirt também, que seria a modalidade que é praticada na terra, que é umas rampas de terra e você salta e você executa a manobra no ar. É mais ou menos parecido com um street. E tem o Race, que seria mais ou menos tipo bicicross, aliás, é Race ou bicicross, né? Seria mais ou menos parecido com motocross, que é velocidade. Larga 8 pilotos lá e vence o que fizer em menos tempo.
o circuito da pista, né? Então e tem a modalidade vertical também, que seria aquela rampa tipo um U, sabe? O cara vai alto, dá a manobra, seria a modalidade vertical. E tem a modalidade flat, que seria aquelas manobras no chão, sabe? Tipo solo. Então essa seria a modalidade flat. Então são essas modalidades. Então o BMX pode ser praticado de qualquer forma, em qualquer lugar, não tem segredo nenhum. PT, sobre as manobras, a T-Whip, como funciona? Como você executa ela? A T-Whip, você pega uma determinada velocidade, sobe no quarter, eu vou puxar a bicicleta, ela vai girar só o quadro embaixo de mim. Então essa seria a manobra T-Whip. E a manobra, a Speak, como funciona? A Speak, ela é uma manobra mais técnica, né? Eu tenho esse suporte que tem do lado da bicicleta, que se chama apoio. Eu vou enroscar ele só a roda traseira, ela vai ficar enroscada, só a parte da ponta do eixo ali, você enrosca em determinado obstáculo e volta para a transição da mesma forma que você saiu. E a manobra Fufano, como funciona? Como é que ela é executada? A manobra Fufano, você pega a bike e só encaixa, vamos supor, o pneu traseiro, assim, ela é mais ou menos parecida com a Speak, só que só com a roda, né? Aí você para em cima do obstáculo e volta da mesma forma que você partiu da transição. Transfer. Pegar uma determinada velocidade e vou mudar de uma rampa para outra. Então ela vai sair bem alta e vou mudar de uma rampa para outra, pulando de um obstáculo para o outro. Look down. A look down, em português seria olhar para baixo. Eu vou pegar uma determinada velocidade e vou girar, vou torcer o guidão como se estivesse olhando para baixo mesmo. E é mais ou menos por aí. PT, nós também vamos acontecer agora em Foz do Iguaçu os X Games. Quer convidar os telespectadores para ir lá assistir? Ah, com certeza, a gente vai estar lá, não vou perder esse evento, que é o maior evento esportivo de esportes radicais, aliás, do mundo, né? Vai ser o global, então acho que vocês estão todos convidados lá, quem for não vai se arrepender. Que dia que acontece esse evento? 18, 19, 20 e 21 de abril. Legal, então todos estão convidados. Um abraço, uma boa noite para todos. Durmam com Deus e até a próxima. Um abraço a todos também e não esqueçam de praticar esporte. Valeu, moçada! Rubão, já te falei, olha, você tá ficando o cara do esporte radical. E foi moto, você deu um show, aquele negócio dos paraquedas arrasou. E olha, cada semana você vem se superando. Parabéns, Rubão. Essa matéria também sensacional. Sentir-se bela é o segredo da autoestima da mulher. A chave do bem-estar e da alegria em seu dia a dia. A Bela Diva oferece para você toda a linha de lingerie, pois uma bela lingerie fascina qualquer mulher. Na Bela Diva você encontra também lindos pijamas para aquecer o seu inverno, acompanhado de estilosas pantufas. Bela Diva, Rua Guaíra 3174, fone 3622-9562. Pioneira em diagnóstico por imagem digital, a Diagmax oferece uma infraestrutura ampla e moderna, com equipamentos de alta tecnologia. Radiologia digital e contrastada. Mamografia digital. Densitometria óssea. Ecografias e biópsias guiadas. A tecnologia mais próxima de você. Diagmax. Diagnóstico por imagem. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas.
E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 3035 1515. Os momentos especiais são os que dão sentido, cor e intensidade à vida de cada um. Por isso, eles merecem um toque especial, que deixe cada lembrança ainda mais marcante. A Casa Flor trabalha para isso, colorir os sonhos e os momentos especiais da sua vida. Casa Flor, Rua Vicente Machado, 2019 Centro. Fone 3623-1482. E agora, com vocês, os meus queridos Você de Cabeça Feita. É com vocês, meninos. Boa noite você, telespectador do Criare, boa noite Flávia. Eu tô aqui mais uma vez para dar mais dicas de maquiagem e cabelo para você fazer aí na tua casa tranquilo, sem se bater muito. Eu tô aqui com a Nath, a gente vai fazer uma maquiagem mais festa hoje para ela e um cabelo mais prático também que eu vou ensinar para vocês como fazer. Vamos lá? Vamos começar aplicando a base sobre toda a pálpebra. Vamos pegar uma sombra branca, um clarinho, e vamos passar aqui, ó, nessa altura aqui embaixo da sobrancelha. Aquele marronzinho bem clarinho, só para começar o nosso esfumado. Dá uma leveza no pincel que você vai conseguir esfumar bem mais fácil. Agora eu vou descendo os tons. Vou usar um tom de marrom um pouco mais escuro. Quando eu for escurecendo, eu vou vindo para esse canto externo aqui dos olhos. Agora eu vou com um tom mais escuro ainda. Agora eu vou vir com um tom mais escuro, que é o preto, para desenhar mais ainda o côncavo dela. Como é um olho festa, eu vou colocar um brilho. E sempre é bom você deixar o brilho por último e depois só limpar o excesso, porque ele acaba caindo, às vezes acaba marcando, então faz todo o olho. Se você estiver em casa fazendo sozinha, faz primeiro o glitter, depois a pele. Se você fizer a pele e colocar o glitter por último, vai acabar caindo e você vai ter uma dificuldade enorme de tirar depois. Então vamos fazer aqui primeiro a parte de baixo. Você pega um pouquinho de primer no pincel, vai aplicar na região que você quer colocar o glitter. Aplica com cuidado para não borrar, para não remover. Vai aplicando com batidinhas assim. E agora sim eu venho com o glitter. Vou vir com esse dourado aqui meio furta-cor. Agora a gente vai limpar em volta. Aqui na Nath, como é uma maquiagem mais festa, eu vou colocar uns cílios postiços. Essas colas aqui brancas são ótimas, porque elas secam e ficam transparentes. A pele da Nath, ela não é tão clarinha, ela é uma pele mais morena. Então, o ideal, um tom bem certinho de base, eu gosto de misturar. Peguei uma base um pouco mais clara e essa aqui um pouco mais escura, para fazer o tom correto da pele dela. Bom, a Nath tem um olho que ele borra bem fácil a parte de baixo, quando ela olha para baixo. Então, eu passei sombra preta ali. Antes de aplicar o pó, eu apliquei a base ali no olho, eu já venho com uma esponjinha e aplico aqui bem junto do contorno. O que vai acontecer? Vai secar a base, vai ficar a pele sequinha aqui, não vai ficar grudando. E daí ela pode fechar o olho, pode ficar mais à vontade para terminar a make sem borrar. Vou usar um pó mineral aqui. Vamos pro blush agora. Pele morena, pode usar o blush bronze.
Agora vem aquele batom que as mulheres têm medinho de usar, que é o vermelho. Quando você vai usar um batom vermelho? Quando a ocasião for uma festa. O olho da Nath está bem contornado, bem delineado, tá com preto e tem glitter dourado. Mas ele não tá colorido. Então eu posso sim usar um batom vermelho, bem vermelho na boca, que vai ficar apropriado para a ocasião. Batom aplicado, a gente vai vir para a sobrancelha. Vou aplicar o rímel agora. O rímel para os cílios postiços, ele é mais para juntar mesmo o teu cílio natural com os cílios postiços. Secou o delineador, secou o rímel, pode abrir os olhos e tá pronta a nossa maquiagem em festa. Sem dúvida você não vai errar e vai fazer muito sucesso. Vamos pro cabelo agora? Então no cabelo da Nath a gente vai fazer uma coisa bem desconectada, que não tem segredo também. Separa a parte de cima do cabelo. O cabelo da Nath é um cabelo liso, extremamente repicado. E a gente vai fazer um coque meio com moicano. Vou ensinar você de casa a fazer uma base bem firme de um cabelo preso. Você vai separar uma mecha aqui atrás, ó, no meio, um elástico comum e vai amarrar. Beleza, agora você vai começar a trabalhar aqui em cima. Você vai desfiar um pouquinho a raiz para dar um volume. Você desfia um pouquinho, passa um pouquinho de spray em cada desfiada. Pega o pentinho, vai desfiar. O pente fino ele é bem melhor. Spray, solta. Eu vou prender agora de qualquer jeito. Você vai prendendo assim, mecha por mecha, meio sem ordem, para ele ficar uma coisa bem bagunçada mesmo. Então, ó, prendeu ele bem sem muita ordem. Solta a franja, vou deixar ela um pouco mais baixa e só vou fixar com o spray. Lembrando que para deixar uma franja assim fixada só com spray, o spray tem que ser bem forte. E tá pronto mais um look. Mais uma semana, mais um look, mais uma maquiagem, um cabelo para você em casa aprender e tentar fazer aí, para você ir para uma formatura, para uma balada, para uma festa de casamento, um look bem festa, um penteado bem fácil de fazer, elaborado, porém fácil, né, que você vai conseguir fazer, eu tenho certeza. Espero que tenham gostado e até o próximo programa. Beijão! Esses meninos realmente arrasam. Um beijo no coração, parabéns pelo bloco, vocês estão se superando e esse bloco é o bloco da vez. Parabéns! Boa noite, telinha do 14, eu estou indo pra Chalica, eu estou indo pra Balada Kids. Daqui a pouquinho vocês vão ver muita coisa legal. 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 Telespectador do 14, o que vocês acharam dessa balada? Olha, a Samantha e a Fabiana arrasaram, né? Não teve pra ninguém. Mas olha, meninas, bater. Arrasaram. Eu quero tchu, eu quero tchá. Como é que é a dancinha pra nós terminar a noite? Eu quero tchá. Eu quero tchá, 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 tchá.
isso aí, gente. Fica aí que tem muita coisa pela frente aí. Tchau. Manda beijinho lá. Tchau. Prepare-se para o show, porque para vender ou alugar o seu imóvel, a Imperium se vira nos 60. Esse é o nosso desafio de superação. Vender ou alugar imóvel em até 60 dias. Traga seu imóvel para cá e comprove que a Imperium Imóveis se vira nos 60. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare, liberdade para o seu estilo. O segredo da vida está nas pequenas fórmulas. E é por isso que a Formédica transforma a sua receita em saúde e bem-estar. Formédica, confiança e amizade. 30 35 15 15. Então, foi mais uma semana e agora está na hora de agradecer aos patrocinadores e aos colaboradores, que são Criare Móveis Planejados, Imperium, Casa Flor, Jagmax, Empório Dom Henrique, Laboratório Góes, junto com a gente aí pela primeira vez no programa. Muito obrigada aí ao Celso Góes. Faculdades Guairacá, curso de gastronomia. Bela Diva, um beijo lá para Guiomar e para Priscila. Formédica, RS Produções, Éder Cabeça Feita, Fernando Ferreira, os meninos arrasando toda semana com make cabelo lá. Um beijo ao Éder e ao Fernando. Super Informado, Divulga Guarapuava. A partir desse programa, Flávia Prost veste Linda Flor, uma loja que, olhe, arrojada, uma loja inovadora e principalmente uma loja que veste você sem deixar de seguir todas as tendências, principalmente seguindo o seu próprio estilo. Para você conhecer um pouquinho mais da Linda Flor, entre no blog das meninas, www.mundodamalu. Vou levantar um pouquinho para vocês me verem hoje. Olha, todas as tendências agora, dá uma olhadinha, olha, a saia, toda a história do branco e do preto, o cropped que todo mundo está usando agora. Então, passou na Linda Flor, é isso que vocês vão ver. Tendências, as meninas estão antenadas, elas viajam muito, conhecem tudo. Mundo da Malu, www.mundodamalu. Olha, não tem pra ninguém. Linda Flor, um beijo grande pra Mari e pra Lu. Horários dos nossos programas: 22h30 nas quartas-feiras, reprisando na quinta-feira no mesmo horário, sextas-feiras também no mesmo horário. E no sábado, às 22 horas. Eu deixo vocês em casa com um grande beijo no coração e até a próxima semana. Tchau!
wanna be a billionaire so fucking bad.